tudo bem? Voltamos aqui no nosso bloco, na nossa aula de Direitos Humanos. Vamos falar de federalização dos crimes graves contra os direitos humanos. Queridos, olha só. O que é importante a gente lembrar nesse tema federalização? Antes de mais nada, a gente precisa cortar caminhos e fazer alguns atalhos para quem é estudante concurseiro, para a gente fazer a nossa prova. É claro que você precisa fazer conexões, né, com outras matérias, como, por exemplo, com direito constitucional. Direitos humanos, direito constitucional, estão aí caminhando juntos. Até porque direitos humanos, a matéria de direitos humanos é um braço da matéria de direito constitucional. Então, você precisa trabalhar com essa ideia. Eu recebo algumas mensagens de alunos dizendo o seguinte: professora, esse tema da prisão civil por dívidas, eu vejo em penal, eu vejo em civil, vejo em penal, vejo em civil, vejo em constitucional, vejo em humanos, vejo em direito internacional, enfim. O que é uma matéria importante. Por isso que você está vendo, professora, às vezes se conversa? Não. É porque é uma matéria extremamente importante. É uma matéria que pode cair, de repente, nas outras áreas. Não tenha dúvida. Quando eu falo de direitos humanos na Constituição Federal, né, eu trago ali, eu fiz o artigo 1º, artigo 3º, artigo 4º da Constituição como introdução, trouxe o caput do artigo 5º, aí eu venho trazendo parágrafo 1º, 2º, 3º, parágrafo 4º, aí já pulei aqui agora para a federalização, só que a gente não pode, né, deixar de falar do artigo 60 da Constituição, que trata aí das cláusulas pétreas, tá? Então, que é importante também você ter no seu radar aí de estudo, que nós já vimos sobre a cláusula pétrea, quando nós estudamos as características dos direitos humanos, né? Nós falamos da proibição do regresso, da proibição do retrocesso, efeito cliquê. Então, nós já falamos lá do artigo 60, não vou voltar nesse artigo. Então, por isso que eu já estou falando da federalização dos crimes graves contra os direitos humanos, já considerando essa superação do estudo da matéria. Beleza? Tranquilos? Então, quando a gente fala de federalizar, o que significa federalizar? Significa deslocar a competência. Então, vamos aqui pensar juntos o que significa a federalização dos crimes graves contra os direitos humanos. A federalização dos crimes graves contra os direitos humanos, também chamada, também conhecida, e talvez esse nome seja mais familiar, incidente de deslocamento de competência. Ou deslocamento da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Está escrito lá no artigo 109 da Constituição o seguinte, artigo 109 caput. Os juízes federais, aos juízes federais, compete processar e julgar. Parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Tudo bem? Então, cuidado. Há alguns requisitos que são específicos para a federalização dos crimes graves. Queridos e amados alunos, federalização dos crimes graves. Me perguntavam outro dia o que é crime grave. Nós não temos um rol, aliás, até temos um rol, que aí você não precisa se preocupar para a prova de direitos humanos, do que seriam os crimes graves. Para mim, crime contra a vida já é um crime grave. Certo? Mas
Fiquem calmos, que a gente vai tratar desse assunto com mais cuidado. Olha só. Vamos colocar aqui na lousa. Eita, deixa eu dividir a lousa com vocês. Cadê minha lousa? Meu aqui, lousinha, você tá aqui. Pronto. Bora lá. Lembrando das dúvidas, manda lá no Prof. Carol Pascoal. Deixa eu colocar aqui. Federalização dos crimes graves contra os direitos humanos. Federalização dos crimes graves contra os direitos humanos. Peraí. Fundamento, ele está previsto no artigo 109, 5A, parágrafo 5º da Constituição de 88. Ele foi introduzido pela Emenda Constitucional 45 de 2004. É a emenda constitucional que tratou, né, da reforma do judiciário. Tudo bem? Muito bem. Eu tenho como requisito 3 requisitos importantíssimos. Nós já falamos, aqui eu estou só destrinchando o artigo para vocês, tá? O que está lá no artigo eu estou destrinchando aqui. Requisitos. Eu tenho crime grave contra os direitos humanos, aqui de novo. Para mim, qualquer crime contra a vida é um crime grave contra os direitos humanos, tá? Mas não basta ser um crime grave. Ele tem que ser um crime grave, tem que ter tido uma obrigação assumida pelo Brasil em tratado internacional de direitos humanos e tem que existir a incompetência das autoridades locais. E essa incompetência das autoridades locais, a gente está se referindo à incompetência do Estado-membro, a incompetência da polícia daquele Estado ou até do Poder Judiciário daquele Estado. Tudo bem? Por isso, nós estamos em âmbito da justiça estadual. O deslocamento de competência é justamente tirar da justiça estadual e levar para ser julgado na justiça federal. Bem? Quais oportunidades? Crime grave contra os direitos humanos, obrigação assumida pelo Brasil em tratado internacional e incompetência das autoridades locais. Tá bom? Aí eu tenho quem é legitimado a pedir o deslocamento de competência. Aonde esse pedido deve ser feito e quando ele pode ser feito. Então, quem é legítimo para pedir? A competência é de quem para julgar, para decidir sobre o deslocamento de competência? E qual é o momento que deve ser feito? Tá bem? Aqui, então, é legitimado a pedir. Deixa eu vir aqui, cadê a lousa? É legitimado para pedir o Procurador-Geral da República, PGR, ele é o legitimado a pedir, PGR, tá? A competência do Superior Tribunal de Justiça, então, aqui é a terceira sessão lá do STJ, quem vai decidir é o STJ? E quando pode ser pedido? Pode ser pedido em qualquer fase do inquérito ou processo. Então, o que é muito importante aqui, você saber. Quando se trata de federalizar,
trata de deslocar a competência. Há muitas críticas em relação a isso, dizendo que, quer dizer então que a justiça estadual é ruim e a federal é melhor que a justiça estadual? Não é isso. Né? Não é isso. Eu fiz um trabalho uma vez sobre esse tema de deslocamento de competência, Federação dos Crimes Graves. É óbvio que a gente não vai falar disso aqui por causa do concurso, mas um trabalho muito interessante em relação a... Eu fiz uma comparativa entre o desaforamento, né, com o tribunal do júri, fiz um comparativo em relação à federalização dos crimes graves, quando deve ser pedida, quando não deve. Caso muito emblemático e muito famoso, que vocês devem ter ouvido muito na mídia, foi o caso da Marielle Franco, né? E ela teve negado o seu incidente de deslocamento de competência em maio de 2020. Então, se entendeu que as autoridades locais do Rio de Janeiro não eram incompetentes, insuficientes, e que a Justiça Federal não poderia assumir esse caso. Mas olha só que interessante. Deixa eu vir para aqui uma tela grande. Mas olha só que interessante. Então, eu tenho aqui o fundamento, onde está escrito a Constituição. Foi introduzido para a emenda constitucional 45, então é super importante. Qualquer crime contra a vida é um crime grave, mas precisa ter esses 3 requisitos. Ser um crime contra os direitos humanos, ser uma obrigação assumida em tratado internacional e a autoridade local ser reconhecida como incompetente. Somente o PGR pode solicitar, e essa solicitação, esse pedido, vai para o STJ. E o STJ é o tribunal competente para julgar. Ok? Ok. Tranquilo. Olha só que interessante. Deixe-me ver. Nós falamos sobre as características dos direitos humanos e falamos sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nós falamos que para se levar uma petição para a Comissão Interamericana, para ser analisada se houve a violação de direitos humanos, para depois a Corte julgar, lembra que a comissão ela serve como um filtro, nós falamos que não existe prazo para os direitos humanos, são imprescritíveis. Porém, para se levar uma denúncia para a Comissão Interamericana, né, tem o prazo de 6 meses. Certa feita, o Brasil foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E, quando isso acontece, a comissão dá o direito do Brasil se defender, tá? A respeito daquela violação de direitos humanos, por parte do Brasil, por parte do Estado brasileiro, país. Numa das decisões do Brasil para não responder internacionalmente, diz o seguinte: lembra que eu falei para vocês que para levar uma petição tem que ter esgotados as vias internas? Olha só, faz sentido. Que não poderia ter, que tinha que haver o trânsito em julgado aqui no Brasil. O que o Brasil fez? O Brasil, numa das defesas, disse que havia ainda uma forma de se resolver a questão internamente, que era justamente se utilizar da federalização dos crimes graves contra os direitos humanos. E que isso não havia sido feito. A Comissão Interamericana rejeitou essa defesa, né? Entendeu que não era cabível. Por quê? Olha só, o próprio Brasil, né, em 2004, quando introduz a emenda constitucional 45, coloca esse artigo, coloca a federalização como uma garantia, como um direito da vítima em se buscar efetivamente ali uma decisão. E o próprio Brasil, quando vai se defender internacionalmente, se utiliza aquilo contra o indivíduo, contra o próprio indivíduo. Perceberam? E é claro que a federalização não vai ser usada a qualquer tempo, em qualquer momento, porque compete a uma única pessoa pedir a federalização, que é o Procurador da República. Então faz sentido o Brasil
se criar um mecanismo de proteção dos direitos humanos, que é a Federação dos Crimes Graves, ok, top de linha, show de bola. Mas, quando o próprio Brasil é denunciado na Corte Interamericana, no caso, primeiro lá para a comissão, quando se defende, diz, não, mas veja bem que não esgotou as vias internas, não se transitou em julgado, porque poderia ser utilizado a Federação. Entenderam? Tudo bem. Se você não entendeu, você me combinado. Me manda aqui na rede social, Profa Carol Pascoal. Tá bem? Vou dividir a tela aqui de novo. Então, eu tenho aqui ainda, né, direitos humanos na Constituição Federal. Eu tenho a Federalização dos Crimes Graves. Eu tenho aqui o artigo 109 como fundamento, os requisitos, crimes graves contra os direitos humanos. Eu tenho aqui, então, na sequência, a incompetência das autoridades locais, a legitimidade, tá? Compete só o STJ, portanto, julgar, e pode ser pedido em qualquer fase. Ok, beleza. Gente, dúvida? Manda no Profa Carol Pascoal. É isso que eu tinha para conversar com vocês agora, tá bom? Volto nas próximas aulas com outro tema, tá? E aí a gente vai começar já a trabalhar tratados internacionais, vamos falar dessas convenções internacionais, tá bom? Começa a esquentar os motores aqui já para outros temas. Gente, muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. E até logo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.